Finalizando aqui agora a parte de processo administrativo em nível federal, recurso administrativo e revisão. Né? São duas entidades diferentes aqui, o recurso administrativo e a revisão. A maior parte dos artigos é sobre o recurso, e daí no final eu vou falar sobre a revisão. Das decisões administrativas cabe recurso, né, que é a parte inicial aqui retratada. Então, o começo aqui fala todo sobre recurso. Em face de razões de legalidade e de mérito. Então, eu posso entrar com recurso contra a legalidade e posso entrar com recurso contra o mérito da decisão, das decisões administrativas. O recurso ele será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, né, no primeiro momento, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará à autoridade superior. Então, eu entro com o recurso na autoridade que proferiu a decisão, e aí ela tem 5 dias para reconsiderar a decisão que ela tomou. Senão, ela vai ter que encaminhar para a autoridade superior a ela. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Então, não precisa de nenhum depósito de caução, a não ser que tenha exigência legal para isso. O recurso administrativo tramitará no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal. Então, pode fazer, no máximo, ter 2 recursos, né? Então, por exemplo, eu estou na primeira instância administrativa, e aí eu recorro para uma segunda instância administrativa, e eu posso, no máximo, recorrer a uma terceira instância administrativa. Né? Então, um recurso, primeiro recurso, segundo recurso. Quem que tem legitimidade para interpor recurso administrativo? Titular de direito ou interesse que forem parte no processo, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, organização e associação representativa no tocante a direito e interesse coletivo, e cidadão ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Basicamente, todo mundo que é legitimado para interpor o processo administrativo, né? Pode também interpor o recurso. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, houve a decisão, e da decisão até o recurso, existe um prazo máximo aqui de 10 dias. Quando a lei não fixar o prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Então, eu entrei com o recurso e a administração tem um prazo de 30 dias. A partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Aqui para uma decisão do recurso. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. Então, tem 30 dias a princípio, mas pode ser mais 30 dias, se justificado. Salvo disposição legal em contrário, o recurso ele não tem efeito suspensivo. Então, houve uma decisão, depois eu entrei com o recurso, só que não vai suspender. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação, decorrente da execução, a autoridade recorrida, ou imediatamente superior, poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Então, via de regra, o recurso não tem efeito suspensivo, a não ser que a administração recorrida, a autoridade recorrida ou imediatamente superior, decida dar efeito suspensivo a esse recurso. Interposto o recurso,
O órgão competente, para dele conhecer, deverá intimar os demais interessados no prazo de 5 dias úteis, para eles apresentarem intimações. Então, o órgão competente, né, o órgão, ele recebeu o recurso e ele tem até 5 dias úteis para intimar os demais interessados, para eles fazerem o quê? Para eles fazerem alegações. Quando que o recurso não será reconhecido, né? Quando ele for interposto fora do prazo, quando for interposto perante órgão incompetente, quando for interposto por pessoa não legitimada, ou quando após exaurida a esfera administrativa. Aí, nesses casos, o recurso não será conhecido. Na hipótese do inciso segundo, que é o órgão incompetente, será indicado ao recorrente qual que é, na verdade, a autoridade competente, sendo-lhe devolvido, então, o prazo para recurso. Né? Então, ele interpôs o recurso em órgão incompetente, daí vai ser falado para ele, ó, meu querido, não é aqui, é em outro lugar. Então, toma aqui o teu tempo de recurso de novo e vai lá interpor o recurso no lugar certo. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Não sei o que é isso aqui. Talvez acabou o prazo para tomada de decisões, não sei. O órgão competente para decidir o recurso, ele poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão que foi recorrida, se a matéria for de sua competência. Então, o que ele pode fazer com a decisão que foi recorrida? Ele pode confirmar a decisão, pode modificar essa decisão, pode anular essa decisão, revogar essa decisão, né? Anular se for ilegalidade, revogar se for conveniência ou oportunidade. E pode fazer isso total ou parcialmente, mas só se for matéria de sua competência. Né? Se da aplicação do disposto nesse artigo puder ocorrer gravame à situação do recorrente, esse deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então, se eles verem que da decisão do recurso pode decorrer gravame, então pode piorar a situação do recorrente. Então, ele vai ser avisado, né, vai ser cientificado, para que ele faça alegações antes de que seja tomada essa decisão que vai piorar a situação dele. Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, né, que é proferida pelo STF, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Então, se o recorrente achar que houve naquela decisão que foi proferida pelo órgão, houve violação do enunciado de uma súmula vinculante, então o órgão competente para decidir o recurso, ele vai ter que explicar, né, as razões pelo qual ele aplicou ou inaplicou a súmula. Se for acolhida pelo STF uma reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, ele vai dar ciência à autoridade que proferiu a decisão, né, ou órgão competente, para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas. Então, se o STF acolheu a reclamação fundada pela violação de súmula, então a autoridade que decidiu, ou o órgão competente, ele vai ter que adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal, na esfera civil, administrativa e penal, né, porque vai estar desobedecendo uma súmula vinculante, que, como o próprio nome diz, já vincula a atividade do judiciário e do administrativo. E a parte final aqui, ele fala sobre a revisão. Aqui não é mais recurso, né, é a revisão.
Enquanto o recurso, eu tenho 10 dias ali para entrar com o recurso, depois de proferida a decisão, a revisão, eu posso entrar com a revisão a qualquer tempo, qualquer momento. Pode ser 5 anos depois, pode ser 10 anos depois. Então, o que é a revisão? Processos administrativos que resultem de sanções, eles poderão ser revistos, né? Poderá ocorrer a revisão a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem o quê? Fatos novos ou circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação daquela sanção que foi aplicada. Então, foi aplicada a sanção, e daí, a qualquer tempo, pode ser 10 anos depois, eu posso pedir uma revisão, e essa revisão pode ser a pedido, como eu fiz, ou a própria administração pode notar que fez besteira. Quando surgiu, por exemplo, um fato novo, ou uma circunstância relevante, que, por exemplo, indica que o servidor estava fazendo outra coisa quando ele foi acusado de algo que levou ele a ser demitido, por exemplo, né? Então, é suscetível de justificar a inadequação da sanção. Então, ele foi demitido e aquilo ali prova que foi inadequada a demissão dele. Então, ele pode pedir essa revisão do processo. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Então, quando eu tenho uma decisão e eu solicito um recurso dentro daqueles 10 dias, depois da decisão, eu posso agravar a situação? Posso. Posso agravar. Agora, se eu solicitar uma revisão, eu posso agravar essa decisão que já foi tomada? Não. Ou vai ficar igual ou vai melhorar. Agravar não pode. Aqui, referente aos prazos, então. Prazos começam a correr a partir da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, né, quando ele foi... eu avisei o sujeito, aquele dia não conta, né, conta dali para diante. E se inclui o dia de vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou se este for encerrado antes do horário normal. Eu vi numa questão ali que eles falavam, por exemplo, por virtude de ameaça de bomba, o expediente foi encerrado antes do momento. Então, o prazo é prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. Isso é verdade. Ou se não houver expediente, né, naquele dia ali, que caiu o vencimento, por exemplo, caiu no sábado, caiu no domingo, vai ser prorrogado para segunda-feira. Os prazos expressos em dias, eles contam-se de modo contínuo, né, são 10 dias, então são 10 dias contínuos. Prazo fixado em meses ou anos, conta-se de data a data. Então, por exemplo, é do dia 5 de fevereiro, contar 2 meses, vai ser dia 5 de março, dia 5 de abril. Ou são 2 anos, dia 5 de fevereiro, prazo de um ano, é dia 5 de fevereiro do outro ano. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente, aquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Está se referindo aqui a dia 29 de fevereiro, no caso, né? Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. E aqui em relação às sanções, ao serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária, né, dinheiro que o sujeito tem que pagar, ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Sanções desses processos administrativos, no caso, né, no âmbito federal. E aqui as disposições finais. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, né? Então, os processos específicos administrativos que são específicos, eles se regem por lei própria e se aplicam a eles apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei, né? A Lei 9784. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figurem como parte ou interessado maior de 60 anos, portador de deficiência, seja física ou mental, e o portador de uma extensa lista de doenças que está descrita aqui na lei.